Hoje apresentaremos um trabalho sobre educação financeira, mais especificamente orçamento doméstico. Mas o que exatamente é educação financeira? Segundo a OCDE, a educação financeira é um processo em que o indivíduo faz escolhas conscientes e se mantém bem informado a respeito da economia, para, assim, elaborar a melhor forma de lidar com seu dinheiro. Nosso trabalho, como possui um foco em orçamento doméstico, irá procurar entender como o mesmo atua dentro de nossas próprias casas e também de casas de conhecidos do grupo ao redor de BH, enquanto tenta trazer à luz alguns conceitos e aprendizados importantes para cuidar do orçamento de sua própria residência. Você faz um orçamento familiar? Isto é, sabe quanto gasta e quanto ganha cada mês? Sim, eu faço um orçamento familiar, tenho anotado todos os custos do mês, porém, quanto ganha na minha profissão não tem como eu prever. Você realiza planejamento financeiro, sabendo o real valor e necessidade de cada gasto, se preparando para um curto, médio e longo prazo? Todos os meus custos são planilhados, eu tenho real ciência de tudo aquilo que eu gasto. Você poupa ou investe parte do dinheiro recebido em um mês? No momento não, mas fiz isso a minha vida inteira. Caso aplique o método de planejamento financeiro, qual seria sua primeira atitude depois de fazer o dinheiro sobrar? Investir. Sim, apesar de não ser um orçamento mensal, mas a gente tem o controle de tudo que é gasto mês a mês e receita também. É mais um orçamento anual, mas temos controle de todos os gastos e receitas. Sim, durante toda a minha vida produtiva, eu sempre gastei menos do que ganhei e sempre investi parte daquilo que ganhava. De forma que hoje eu tenho controle total sobre custos e receitas, podendo ter tranquilidade olhando tanto o curto quanto o médio e longo prazo. Durante toda a minha vida eu sempre poupei e investi parte daquilo que ganhei. Continuar investindo e também gastar esse dinheiro adquirindo algum bem que seja necessário no momento da vida. Pode ser tanto uma viagem, a troca de um carro ou o consumo de qualquer outro bem. Não é muito detalhado, não. O que eu tenho, assim, eu tenho alguns momentos que eu sei que tem os gastos maiores. Então, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, sempre tem gastos extras. Então, eu fico monitorando para, por exemplo, evitar de gastar muito cartão, para sobrar mais para esses momentos. Mas não é nada, assim, muito rigoroso, não. Então, eu tenho uma planilha que eu anoto todos os gastos, também anoto os ganhos e acompanho, assim, para ver o que eu tenho que diminuir ou não. Tem coisa que não é muito detalhada, por exemplo, gasto com cartão de crédito, ele inclui o que eu compro no supermercado, inclui gasolina, eventualmente uma saída para comer pizza. Então, assim, lá está um valor geral do gasto. Não tem detalhado para qual parte, né, que eu gastei o cartão. Mas as outras coisas, né, escola dos meninos, luz, água, telefone, celular, tudo tá lá incluído. Então, eu tenho o costume de poupar, mas no período atual que eu tô vivendo, só se sobra alguma coisa. Por quê? Recentemente eu adquiri um bem mais caro, eu optei por financiar esse bem e com a prestação maior, porque eu estava sem paciência de esperar juntar tudo para poder adquirir o bem. Eu achei melhor já ir usufruindo do bem enquanto eu estou pagando. E aí, com isso, não tem sobrado muito dinheiro para investir e poupar. Mas se não fosse por isso, eu guardaria sim. Normalmente eu tento guardar, né? Eu não tenho esse impulso de ficar gastando logo com coisas de casa ou com viagens, não. É claro que assim, tem um período do ano que tem programação das férias e etc. Às vezes gasto assim, mas não é exatamente porque sobrou esse mês que eu já imediatamente gasto. Ao assistir às entrevistas, pode-se perceber que há um certo nível de educação financeira presente dentro de nossos próprios pais. Vale também notar que a classe social apresentada não é a de extrema pobreza e muito menos a de extrema riqueza. Para fazer um contraste com essa informação, o grupo colocou um questionário online e o enviou para o WhatsApp para conhecidos. Iremos agora analisar o resultado do mesmo. Aqui temos 3 gráficos relacionados às mesmas perguntas do vídeo. Em todos os gráficos, a questão foi respondida por 161 pessoas de BH. Pode-se perceber que,
No primeiro gráfico, as respostas ficaram bem medianas, com 50,3% não realizando o planejamento financeiro e 49,7% fazendo. O segundo gráfico demonstra que 37,9% das pessoas não realizam orçamento familiar, ou seja, não sabe quanto ganha e quanto gasta todo mês. Já outros 62,1% possuem um orçamento familiar detalhado. O terceiro e penúltimo gráfico indica que 36% das pessoas não possuem certo tipo de poupança ou investimento e que 64% possuem uma poupança ou investimento capitalizado. Vale também ressaltar que, quando essa pergunta foi realizada, os participantes que escolheram poupança não se referiam à poupança do banco, e sim a dinheiro guardado para emergências. O último gráfico é o maior e o mais complexo. Ele demonstra a habilidade das pessoas de, após sair do vermelho, não retornar a fazer novas dívidas. Percebe-se que 31,1% das pessoas, após se livrar das dívidas, realizariam uma viagem. Já 13,7% realizariam uma melhoria na casa ou a compra de um bem material como celular ou computador. 25,5% continuariam a poupar, enquanto 14,9% realizariam algum tipo de investimento para gerar capital. 14,9% dos participantes selecionam a categoria Outro. Com esse gráfico aprendemos que somente 40,4% das pessoas que realizaram a entrevista conseguiriam sair definitivamente do vermelho, já que os 59,6% restantes dos entrevistados escolheram atividades que trariam mais custos e são, muitas vezes, inviáveis para quem acabou de sair das dívidas. Agora, para fechar o trabalho, nós vamos te ensinar como montar e organizar seu orçamento familiar de uma maneira fácil, eficiente e coesa. Para isso, usaremos 5 pequenos e simples passos que podem ser realizados separadamente. Então vem com a gente. Os 5 simples passos são respectivamente a análise, o plano de ações de curto prazo, o controle financeiro, a definição de metas e a definição de investimentos. A análise é o primeiro momento da mudança e é também o mais fácil. Ela consiste em uma análise da sua situação financeira atual, sempre com foco no futuro, de uma maneira em que você possa identificar as dívidas e o seu padrão de vida para em seguida trabalhar sobre o mesmo. O plano de ações de curto prazo consiste na utilização da informação que foi recolhida da análise. O objetivo é acabar com as dívidas pré-existentes e outros bens materiais que estejam gerando cada dia mais dívidas para você. Isso pode ser feito de diversas maneiras, como horas extras, outro trabalho ou a venda de bens materiais de valor agregado, como videogames, carros e até terrenos. O controle financeiro consiste basicamente em exercer o controle sobre suas contas. Após o plano de ações conseguir sanar suas dívidas, é necessário trabalhar para não criar dívidas novas. Para isso, é de extrema importância que seja feita uma tabela, seja ela no papel ou em programas como o Excel, para controlar a entrada e a saída do capital de sua família. E nunca se esqueça da regra principal: números pequenos importam. De pouco em pouco, pequenos números se tornam grandes despesas. A definição de metas é necessária para que, após o início da acumulação de dinheiro, haja algo no futuro para o qual o dinheiro será usado. O objetivo de uma reeducação financeira com foco em orçamento doméstico não é só o acúmulo de dinheiro, senão viver o hoje de maneira boa, já pensando no amanhã. Para isso é necessária a elaboração de 3 tipos de meta: curto, médio e longo prazo, ambos tendo diferentes objetivos e diferentes formas de obtê-los. O ato de investir é o quinto e último ato e é também um dos mais difíceis. Investir é retirar dinheiro mensalmente de seu capital líquido para aplicá-lo em investimentos que visam lucro. Vale lembrar que quanto maior o valor investido, maior o valor recebido, e que há inúmeras maneiras de investir e todas possuem seus prós e contras. Para pessoas novas no assunto, é extremamente recomendado a contratação ou aconselhamento de uma pessoa experiente na área. Esses são os 5 mais fáceis e mais rápidas dicas de como realizar um orçamento familiar. Esperamos que esse vídeo tenha sido de utilidade para vocês e que ele tenha iluminado alguns conceitos do mundo das finanças que as pessoas geralmente têm dúvidas ou ideias erradas sobre.